Você está ouvindo o Controversa Pop no Controverso Multicast. Sejam muito bem-vindos, esse é mais um episódio do Controversa Pop. Segundo episódio chegando aí, né, cara? O primeiro episódio aí já foi um abalo, já foi uma estreia estrondosa do Controversa Pop. Comentamos ali sobre os filmes mais controversos, segundo os hosts daquele episódio, né? E agora a gente vai vir aqui pra falar de mais uma coisa que é controversa e também é pop. A gente vai falar de Game of Thrones. Nossa, que lixo! Que lixo! E mais especificamente sobre o final de Game of Thrones, né? Lixo. Que deixou muita gente criticando, odiando, nervos à flor da pele. Quem viveu sabe. Se você tá ouvindo isso aqui, provavelmente você é um fã de Game of Thrones. E a gente hoje vai destrinchar o que aconteceu naquele período de nossas vidas e o que foi Game of Thrones e como ele acabou e como a gente consertaria aquela merda toda que foi aquele final. Para fazer isso hoje, eu trago aqui comigo dois já conhecidos de vocês, né? Trago inicialmente Mateuzinho. Fala lá, Matheus. Fala, galera, estou aqui novamente, sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do Controversa Pop. Gostaria de falar que eu não sei se eu tô muito feliz de estar aqui hoje não, que essa série aí chamada Game of Thrones, eu lutei bastante, eu fiz uma lavagem cerebral para esquecer de tudo que tinha dela e fui obrigado hoje a lembrar desse nome para falar para vocês aqui, porque nem o nome eu lembrava, para mim não existia mais. Aí eu tive que lembrar tanto do nome e tanto o que aconteceu, e aí veio tudo o turbilhão de emoções que essa série me trouxe, de emoções negativas. Então, esta aí é minha apresentação, vocês já sabem o que eu acho dessa série, e é só isso que ouvirão de mim hoje, só críticas. Eu imagino que relembrar não foi uma experiência muito prazerosa pra você, né, Matheus? Mas vamos lá. Nem um pouco. Ó, só pra galera se situar também, o Marques que está apresentando aí já é a segunda vez que ele assiste essa série inteira. Terceira. Terceira, pior que eu imaginava. Sim. Pior que eu imaginava. E o próximo participante que será apresentado também é a segunda vez. Eu não sou doido, assisti só uma vez, graças a Deus, e pra nunca mais. Nunca mais. Então, em termos de ódio, a gente já tem um grandíssimo candidato aqui pra esse episódio, mas não vai ter paz, porque o próximo participante desse episódio também é um grande hater do que aconteceu no final de Game of Thrones, e ele é Jihad. Fala, rapaziada, tranquilos? Gente, hoje eu tô aqui de novo, e diferente do Matheus, eu sou apaixonado nessa série, desde quando eu comecei a ver ela. A pior coisa que aconteceu no Brasil foi ter acabado com os hospícios. Tirando o final, né, que, tipo assim, eu não considero na minha trajetória dessa série, eu não quero nem pensar nele muito, mas do restante eu sou apaixonado nessa série, amor à primeira vista, cara, sim. Então vamos aí pra mais um episódio, e vou fazer uns comentários bem bacanas aí, aposto que vocês vão gostar bastante. E é isso, gente, vamos aí. Vamos fingir que não aconteceu, né? E vamos falar do que foi Game of Thrones, do que foi o final de Game of Thrones. E, cara, vamos tentar dar um jeito nessa merda toda. E aposto que não vai ser fácil. O trabalho hoje vai ser difícil aqui pra gente. Mas não podemos desistir, né, família? Vamos lá. Episódio de Game of Thrones. Acho impossível consertar isso, tá? Já digo de antemão, não será fácil. E eu não tenho opiniões pra consertar isso, pois é inconsertável. Eu tenho algumas, viu, Matheusão? Você vai gostar delas. Controversa. Cara, a gente acabou de terminar de gravar o episódio e a gente simplesmente se deu conta de que a gente gravou um episódio inteiro falando do final de Game of Thrones sem contar pros ouvintes o que acontece no final de Game of Thrones. Então, pra refrescar a memória daqueles que já viram e pra informar aqueles que não estão nem aí pro final, eu e o Matheus se uniu aqui pra fazer um breve resuminho do que acontece no final de Game of Thrones. E seguindo a tradição do Controversa aí, de nunca informar e sempre criticar, a gente cometeu essa gafe. Então vamos contar a história dos personagens principais, começando pelos White Walkers, que seriam os vilões da série inteira e foram derrotados na Batalha de Winterfell pela
Arya, uma criança correndo num corredor de White Walker com uma faquinha e um sonho. A Daenerys Targaryen, a promessa da série, ela foi assassinada pelo Jon Snow após ela simplesmente destruir a vida humana em Kingsland. Jon Snow, o heróizinho de todo o Game of Thrones. A gente descobre que ele na verdade não é um bastardo, e sim Aegon Targaryen, e ele foi exilado para a Patrulha da Noite e une-se aos selvagens. O Bran Stark, o queridinho do D&D, foi simplesmente escolhido como o novo rei de Westeros, conhecido como Bran, o Rei Quebrado. A ruivinha Sansa Stark, ela foi coroada como Rainha do Norte e lidera o Norte como uma nação independente. Arya Stark, a possível maior assassina de Westeros, simplesmente saiu numa viagem para descobrir o que está no oeste do oeste. O anão mais querido de todas as séries, Tyrion Lannister, ele foi nomeado como Mão do Rei. A Cersei e o Jaime, o nosso casal incestuoso favorito, morreu sob os escombros da Fortaleza Vermelha. Tem que falar dele também, né? O Trono de Ferro foi destruído pelo fogo do único dragão vivo, Drogon. O sistema político de Westeros agora não é mais baseado em sucessão hereditária, mas sim numa aristocracia formada pelas grandes famílias de Westeros. Partindo pro conselho aqui, né? Brienne de Tarth, ela virou comandante da Guarda Real. O Samuel Tarly, o Casimiro de Game of Thrones, virou o grande mestre de Kingsland. Aguarde processo, então. Davos Seaworth, o antigo pirata, ele virou o mestre dos navios. O Bronn, o cara que não sabia fazer um empréstimo, virou o mestre da moeda e o senhor de Highgarden. E o Varys, morto. O Jorah, morto. Missandei, morta. Melisandre, morta. Mindinho, morto. Família Tyrell, Theon morta. Greyjoy, morto. Euron Greyjoy, Andor Cão, morto. Walder Gregor Frey, Montanha, morto. morto. Rei da Dragão da Noite, Daenerys, morto. morto. Os lobos, Ned todos Stark, mortos. morto. O Khal Drogo, morto. Oh, meu Deus. Todo mundo morreu. Acabou. E aí vocês me perguntam, né? Por que esse episódio tá sendo feito nesse momento? Porque a segunda temporada de Casa do Dragão tá chegando aí. E estamos fazendo aqui o jabá de graça, né? E assim, cara, a primeira temporada muito surpreendente. Gostei muito do que eu vi. E traz as melhores qualidades de Game of Thrones nos seus primórdios, né? E aí, nisso, eu já queria entrar com vocês e falar. Vocês estão assistindo aí a Casa do Dragão, primeira temporada? Vocês conseguiram sentir aquele feeling de Game of Thrones? E já engatar outra pergunta, o que significou o Game of Thrones nos primórdios pra vocês? Cara, eu gostaria de falar aqui que eu até vou ser breve, que eu assisti a Casa do Dragão logo quando lançou, acredito que em 2023, 22. 22, se eu não me engano. Não tenho informações precisas, pois é controversa. 2022. Mas como bom fã da série, depois de tentar esquecer, falando que ia sair uma série prequel, pra quem não sabe, o prequel é o que vem antes da série. Então fala, vai sair uma série ali que vai contar o que veio antes da galera ali dos Targaryen. Falei, pô, seria uma ideia muito massa se eles já não tivessem cagado na série principal. Então não botei expectativa nenhuma e quando lançou, falei, não vou ver. Passou uma semana, muvuca, né, falando. Falei, não vou ver. Quando terminou de sair os episódios, eu falei, vou dar uma chance agora que terminou, né, não precisa acompanhar semanalmente. Assisti, lembro que gostei, mas não lembro de nada também, se me perguntarem. Eu lembro que tinha o cara lá que tem cara de elfo. Daemon. Eu sempre, em qualquer atuação daquele cara, ele tem cara de elfo. Característica do ator. Pô. Esse aí serve pro mundo do Hobbit. E também eu lembro que tinha a irmã dele lá, que era a protagonista, que seria a rainha. Não. É as duas únicas coisas que eu lembro. Não, tá muito equivocado, pô. Inclusive, ela é sobrinha dele e, posteriormente, como estamos ali no mundo das crônicas de Gelo e Fogo, uma noiva, né? Não é só sobrinha, como também é noiva. Lembra errado, então. Mas como bom Game of Thrones, sempre tem que ter incesto na família, né? Então é isso. Certo. Passo minha palavra aí ao Jihad. O que você achou de Casa do Dragão, Jihad? Cara, eu comecei a ver quando lançou, assim, porque eu já queria começar a assistir Game of Thrones de novo, né, pela terceira vez. Aí lançou Casa do Dragão, né, falei, como eu vou ter algo por fazer, né. Aí começou a sair episódio, eu não tava com tanta esperança no começo não, vou ser bem sincero. Mas quando eu fui assistindo, assim, eu fui lembrando do Game of Thrones nos primórdios dele, né, quando ele lançou, assim, eu falei, puta merda, isso aqui é uma revelação, cara, essa série aqui tem futuro. E gostei pra caramba, esse universo dos Targaryens, né, quando eles estavam em ascensão, como que eles eram, como que eles comportavam, né, a família Valyria, não é, Marco? Dos Valerianos lá. Tem os Velaryon e os Targaryens, né? Velaryon. Isso. Os Velaryon, que não cita muito em Game of Thrones, né? Então eu achei, assim, fascinante. Eu coloco todas as minhas apostas nessa série aí. Vamos ver o que vai dar, né? Só não pode decepcionar igual decepcionou no final de Game of Thrones. Mas tem muita coisa pra rolar ainda. E se Deus quiser, vai ter futuro. Vai fechar com chave de ouro. Tomara, viu? Sim, mano. Sim, perfeito. E tipo, esse feeling, essa pergunta que eu fiz pra você a respeito da primeira temporada de Casa do Dragão, ela é justamente nesse sentido que eu queria chegar, porque ela tem aquele feeling das primeiras boas temporadas de Game of Thrones, né, cara? Porque, cara, apesar do final não ter sido emocionante, não ter agradado boa parte dos fãs, Game of Thrones ainda tem os seus lados positivos, os seus pontos positivos a serem mencionados, e as primeiras temporadas que o digam, né? Porque foram justamente elas que
capturaram ali a nossa atenção e conseguiu cativar a gente como espectador a continuar assistindo a parada. E, meu Deus, as primeiras temporadas de Game of Thrones eram incríveis, tá ligado? E eu queria saber de vocês, como que foi a primeira experiência, se vocês lembram de a primeira vez que vocês assistiram Game of Thrones, as primeiras temporadas, como vocês se sentiram ali na beirada das cadeiras de vocês, como que foi? Cara, queria falar que essa parte de Casa do Dragão, pelo menos, tem um material pronto, né? Agora, porque pro ouvinte aí que às vezes é um pouco menos antenado, as últimas temporadas de Game of Thrones até nem tiveram material pra eles se basearem. Sim. Casa do Dragão e as primeiras temporadas de Game of Thrones tinham o material do escritor lá, George R. R. Martin. Então, gostaria de passar essa informação ao ouvinte. Uma breve... Provavelmente a única informação verdadeira que eu vou passar. Uma interrupção tipo assim, é uma reflexão besta mesmo, mas será que existe alguma maneira de falar o nome desse cara sem parecer ridículo, tá ligado? Eu já tentei muito, mas é tipo, George, quando você fala esse R, você parece um otário, pô, tá ligado? Jorginho, pô. Jorginho, vai ser agora que a gente... Jorginho Gordinho, pô. Pois é. E você, Quando eu comecei a ver Game of Thrones, tipo assim, como que foi o primeiro feeling que você teve ali com a primeira vez que você assistiu? Como é que você se sentiu quando você viu aquele mundo gigante de Westeros e, enfim, como que foi a experiência de você? eu lembro certinho o dia, viu? Foi dia 18 de agosto de 2017. Olha lá. Que dia fascinante, cara, na minha vida. Em que horas, Gerard? Em que horas? 4h27 da tarde. Fazia nada, né? Tava no ensino médio, só curtindo. Vagabundo. Curtindo a escola, né? Outono? Era outono? Outono, flores caindo. Aí, né, comecei a ver nessa data aí e um amigo meu me falou da série, né? Eu não tinha nada pra assistir, tava querendo uma série assim pra me pegar mesmo, Aí assim, dentro? por muito tempo. A ele. Aí conheci Game of Thrones. Aí esse amigo meu, Thales, inclusive, me falou da série. Aí eu comecei a ver ali aquele universo de Merda. meio que medieval, né? Aquela parada medieval assim, de espada. E eu comecei a ficar apaixonado. E um grande cara assim que me fisgou também foi o Jon Snow, o grande Jon Snow, né? Pra mim, ele assim conquistou aquela série pra mim, não só ele, né, mas a questão da política da série, os confrontos, os conflitos, tudo isso foi me deixando preso ali e tornando o que tornou, né? Já vou começar a terceira vez que eu vou assistir hoje mesmo, terminando o episódio que eu já vou assistir novamente a série, empatar com o Marcola, né? Eu gosto de perder tempo. E é isso. Eu só não queria interromper o Gerard novamente ali, mas ele falou que o Jon Snow também fisgou ele. Ai, que delícia! Lá ele. Fisgou. Ele eu aceito. Fisgou bem. Eu parei ali pra falar do Jorginho Gordinho, que inclusive, outra informação que me passaram que eu nem sabia, o homem tá com 70 anos, quantos, Marcos? 74, se eu não tô enganado, cara. 74, ainda falta escrever 3 livros que o cara leva 10 anos pra escrever cada um, então acho que não teremos o final de Game of Thrones, só o final bom, que já está ao ar, né? Eu falei mais do Jorginho e acabei esquecendo ali de falar das minhas primeiras impressões com o Game of Thrones, né? Que, cara, foram bem controversas, eu diria. Ó, I get the reference, man. É, porque assim, na época ali o Game of Thrones já tava fazendo um bom sucessinho, né? Eu acredito que foi ali depois que o Jihad começou, foi em 2018, acho que eu comecei a assistir Game of Thrones primeira vez em 2018, não lembro certinho. Eu sei que eu assisti porque a galera lá tava falando que tava assistindo, que tava muito bom, e eu acho que na época eu tava na quinta temporada, acho que tava na quinta, se eu não me engano. E aí, beleza, eu comecei a assistir a primeira temporada, foi muito difícil passar pela primeira, confesso. Não via qual que era o amor pelaquela série, não via. Parei no final da primeira temporada, antes de acabar a primeira temporada, parei. Um tempo depois, segunda tentativa, voltei, beleza. Aí eu lembro que eu assisti a primeira temporada, fiquei embasbacado lá com o que acontece no último episódio, e não é spoiler porque já tem mais de 10 anos que aconteceu, então o Ned morre, pra você que tava com esperança de assistir, fiquei embasbacado com isso, e assisti a segunda temporada, a terceira eu acho que eu parei na terceira temporada novamente. Então pela segunda vez eu parei de assistir a série, falei, não tô dando conta, não é pra mim essa série, o povo pode achar boa. Como ele consegue, já? Como ele consegue? Não sei. Esse cara tem que sair do episódio agora. Pode cortar esse bosta aí, Fred. Eu vou apagar esse episódio todo. Então, eu realmente não sei como que... Ela não me cativou. Foi, inclusive... Desculpa a interrupção, eu sei que agora vocês vão querer me matar, mas foi, inclusive, um paralelo com Breaking Bad. Sobe daqui! Porque Breaking Bad eu também tentei 3 vezes pra engatar mesmo. Eu gosto de Breaking Bad, assisti Breaking Bad até o final, mas foi na terceira tentativa que eu engatei. Pode sair do controvérsia. Que contratação foi o Matheus por Controvérsia Pop, hein? O cara simplesmente odeia tudo que é bom, pô. Pois é, demite, velho. Controverso, pô. Ele tem toda a razão. Olha o nome do podcast. Tem que ter alguém. Justamente, né? Pô. Mas então, aí voltando pro Game of Thrones, eu acho que foi na terceira vez também
que eu voltei pra assistir, e eu peguei e falei, não, vou com isso aqui até o fim. Se o povo tá falando que é bom, deve ter pelo menos alguma coisa boa aqui. E aí eu fui concentrado, né? Falei, bora entender essa série. Gostei da primeira temporada, só que, tipo, tava achando meio lento, porque eu já tinha assistido 2 vezes, né? Assisti a segunda, aí assisti a terceira, teve o Casamento Vermelho. Aí, cara, daí pra frente eu confesso que na segunda vez eu já tinha assistido o Casamento Vermelho, então a terceira eu já sabia o que ia acontecer, mas mesmo assim fiquei surpreso, porque eu não lembrava nem o nome dos caras que tinham morrido. Depois da maior desgraça da série, o Matheus continuou com a série. Aí eu continuei. E eu não sei nem por que eu continuei, né? Porque eu acho que não devia, não. Devia ter parado mesmo na primeira temporada, lá em 2018, que eu acho que não valeu a pena ter terminado, não. Cara, é meio paradoxal, mas se você tivesse parado de ver no Casamento Vermelho, talvez o final seria mais feliz, velho. Muito. E melhor. E melhor. Mas essas aí foram as minhas primeiras impressões com Game of Thrones. Foram as 3 tentativas. E a primeira vez que eu comecei, acho que foi em 2018, que quando eu assisti de verdade foi antes da pandemia, em 2019, que eu comecei a assistir de verdade. Que eu lembro que até quando tava lançando a última temporada, eu assinei o HBO ruim. Era antes de existir o HBO Max. Aquele HBO ruim, horrível. Um streaming que eles tentaram fazer e não prestava. E que caía em todo lançamento de episódio. Mas é isso, já deixei um pouco da minha frustração, tô me aliviando aqui. Queria saber do host aí que pergunta pra todo mundo quais que foram as primeiras impressões dele com Game of Thrones. Cara, tá maluco. A primeira vez que eu assisti já foi um amor à primeira vista, assim, igual do Jihad, muito semelhante. Eu não assisti Game of Thrones, eu consumi, eu absorvi ela fez parte de mim por alguns meses, tá ligado? E assistindo ela agora pela terceira vez foi a mesma coisa, mano. Eu simplesmente sou apaixonado pelas primeiras temporadas. É muito bom, ela me fisga muito e por N motivos. Mas eu acho que já é o suficiente de acariciar o animal antes de abatê-lo, né? A gente já fez o carinho suficiente e a gente tem que entrar agora nos confins. E, cara, o final de Game of Thrones não corresponde à expectativa que a série cria durante as suas primeiras 5 temporadas, né? Tenho que falar disso. Eu tenho que deixar claro aqui que esse episódio vai ser um episódio de spoilers, tá? Então, você ouvinte que não ouviu e pretende ouvir, Foda-se. você já tá aqui nos 20 minutos, 15 minutos, sei lá quanto tempo esse episódio tem, você vai ter que largar agora, porque se você pretende ver a série, desculpa. Tinha que avisar antes de dar spoiler. Agora a gente vai acabar com qualquer vontade que você tem de ver, certo? Então agora a gente já te incentivou e a gente vai controversialmente te incentivar a não fazer isso ou a ouvir o episódio aqui e não assistir nunca. Ouvinte, aproveita. Você acabou de receber o aviso de spoiler. Aproveita e pode terminar tranquilamente de assistir o episódio, porque você não verá essa série. Se você está aqui e ainda não viu, faça um favor pra você mesmo e não assista. Aproveita que tá aqui, a gente já vai dar um resumão pra você aqui, ó. Vai falar de tudo, tudo, tudo. Então fica aqui já, aproveita, ouve o podcast, já dá o like aí no YouTube, dá 5 estrelas no Spotify e continua com a gente aqui. Não vai pra série. Deixa o Jorginho lá na dele. Não escuta esse doido, gente. Não escuta. É o que eu sempre falo pra quem me pergunta. Ai, Não assiste. qual série que eu devo assistir de rádio? Qual série que é boa? Eu falo assim, você vai ter que assistir Game of Thrones. Só que você vai assistir até a 7ª temporada. Depois disso é opção sua. Você escolhe. Mas até a 7ª você tem que assistir. Não, pô. A série é fascinante, cara. O Matheus... Aí eu tenho que ir inacabado. Eu vou matar o Matheus nesse episódio antes do fim, mas a série é fascinante, cara. Ah, pô. Tem que assistir até a 7ª. Você pode assistir tranquilo, sem peso na consciência. Você vai gostar, eu tenho certeza disso. Não assiste. A série é muito boa até certo ponto, mas existe um certo ponto na série onde foi até criada uma petição para que escritores competentes reescrevessem para vocês verem um nível que foi a coisa. Então, o final dela realmente não agradou. Assim, vamos lá. Eu vou dar um resumão aqui do que acontece no final, certo? Vou dar um resumão aqui basicamente do que é a série, resumir aqui do melhor jeito que eu posso. Então, vamos lá, Fred, faz aquele barulhinho de Era Uma Vez, com o sonho acontecendo. Era uma vez Westeros, né? Uma cidade fictícia criada na mente de George R. Martin. Velho gagá. Certo? Um nome que é impossível você falar sem soar ridículo. Era uma cidade monarquista e nela existia o Trono de Ferro. No Trono de Ferro era ocupado por uma pessoa que era o rei, o protetor dos primeiros homens, o protetor dos 7 reinos. E esse trono é basicamente o ponto central de toda a série. Todos os personagens que são introduzidos a gente, eles têm a vontade de assumir esse trono
E nessa série vão surgindo milhares de personagens envolventes, cativantes, que você consegue entender todas as motivações e intenções dele. E o background, tem a questão da família, tem os Starks, tem os Lannister, tem os Targaryens, tem os Tyrell, tem os Targaryen, que é uma família que domina dragões, que estiveram no trono por muitos anos, mas agora estão num momento de crise, não assumem mais o trono, não são mais parte dos Sete Reinos, foram banidos. E a gente tem os Lannister ocupando ali, né, o Trono de Ferro. E, basicamente, no final das últimas temporadas, a gente tem toda a questão também, na verdade isso já é introduzido desde a primeira, a gente tem toda a questão também do Exército dos Mortos, né, e o Rei da Noite, que tá ali do outro lado da muralha, tentando invadir o lado correto da muralha e tomar o Reino dos Vivos pra eles mesmos. Na última temporada, a gente tem simplesmente a convergência de todos esses plots. Então a gente tem todos os personagens vivos tentando assumir ali o Trono de Ferro, e a gente tem, simultaneamente, o Reino dos Mortos tentando invadir o Reino dos Vivos. Cara, isso já é um planejamento muito mal ali dos diretores, né? Porque eles não conseguiram resolver nenhum dos problemas nas temporadas anteriores, e nessa última temporada eles já tiveram que lidar com os dois grandes problemas da série, que é o Exército dos Mortos e quem fica com o Trono de Ferro. E eu acho que começa aí o maior problema dessa última temporada. Essa narrativa extremamente complexa, extremamente ampla, reduzida em 6 episódios, né? E os caras falhando eximilmente em entregar uma temporada legal. Perfeito, cara. Perfeito resumo. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Na época que eu assistia Game of Thrones, até pra entender mais ou menos como que funcionava lá o mapa deles, pensava assim, na época, né, o Westeros é a Inglaterra, o resto... Mas aí pensando hoje em dia, por exemplo, o Westeros é a Europa na época medieval, pra cima é aqueles países nórdicos, só gelo. Então, é a parte lá do Rei da Noite, dos caminhantes brancos e dos selvagens. Pra direita é o Oriente, e que pra Westeros é os... Essos, isso. Cidades livres de Essos. Isso, que seria lá a China, o povo do Oriente, né? Na época medieval da Europa. Então é basicamente isso aí. O que importa pra eles é só a Europa, é um monte de famíliazinha, cada um tem uma característica. Uma tem dragão, outra é riquinho, e pá, ia sair na mão. É basicamente isso. O que o Marx falou aí, que eles não conseguiram arrumar nada do que tinha que arrumar, e o que mais me revolta é um dos pontos em que o inimigo principal da série, digamos assim, que são os caminhantes brancos. Digo o inimigo principal porque eles eram os seres mais temidos da série, né? Os seres mais temidos, todo mundo tinha medo deles, tinha até uma barreirona lá só pra separar o mundo inteiro deles, como se tivesse uma barreira ali separando os países nórdicos da Europa, e era isso. Ele separava o lado do bem do lado do mal, e eram os bichos mais temidos. E no primeiro episódio, antes de aparecer qualquer personagem principal, qualquer personagem secundário, aparece um cara aleatório lá, só pra dar de cara com um caminhante branco e pra dar medo. Ou seja, o caminhante branco é o primeiro personagem que vai vir a aparecer no Game of Thrones mesmo, junto com um coadjuvante lá qualquer. Coadjuvante não, o cara nem fala nada. Até esqueci o nome desses caras aí. É um bostinha. NPC. Na verdade, ele era no primeiro episódio, é um rapaz da Patrulha da Noite, que eu acho que fugiu e atravessou a muralha, e depois volta, depois que ele vê os caminhantes brancos se caga de medo. Mas, resumindo, é isso aí. É um bostinho que nem fala nada. Exato, os caminhantes brancos, eles são demonstrados como a maior ameaça de toda a série, né? Isso, e aí o que me revolta é isso, que toda a série só fala deles, só que não mostra, né? Mostra só uma coisinha ali, uma coisinha ali, uma coisinha ali, outra aqui. E aí no final, quando é pra eles se revoltarem ali, fazer uma revolução e chegar, obviamente a gente já sabia que eles não poderiam ganhar, né, porque é o inimigo, sempre tem que ter o heróizinho pra ganhar deles, mas Game of Thrones, sendo uma série como que sempre foi controversa, I get the reference, man. acabar do jeito que acabou ali, de um jeito tão rápido, tão fácil, e ainda com a menininha, vou falar menininha, todo mundo fala, é foda, ele é foda, foda-se, a menininha, a área, menininha, correndo num corredor, pensa aqui, ó. Presta atenção que é importante, pessoal. Os bichos mais fudido do mundo, fazendo um corredor, tipo corredor polonês. Aí vem uma menininha correndo assim, reto, no meio do corredorzinho. Imagina, ouvinte, um corredorzinho cheio de gente. Do seu lado esquerdo e direito, cheio de gente, do mal. Gente não. Desculpa. Mortos, assassinos, tirânicos, com vontade de sede de sangue, tá ligado? Não é só gente. Temidos por mais de 500 anos na série. Temidos. Uma menininha de 20 anos, beirando seus 20 anos, correndo no meio desse corredor, e o chefão
um deles lá no final do corredor, só olhando pra ela, falando, vem, me mata, mata. E ela vai e mata. E eu acho que vale fazer o ponto aí também de que, caralho, de verdade, se o Rei da Noite era um personagem tão fácil de ser destruído, porque o Rei da Noite, ele consiste na seguinte ideia: matou o Rei da Noite, matou todos aqueles que seguem ele. Pô, se o cara era tão fraco assim, por que ele é tão temido, pô? Porque literalmente, depois que a Arya mata o Rei da Noite, todos os mortos morrem. Assim, sei que não haver acesso, tá achando que eu tô falando loucura, mas os mortos desabam depois que o Rei da Noite é morto. Então, caralho, por que o personagem é tão temido, sendo que, pô, é só matar o cara que morre todo mundo, cara? Sim, exatamente. Ela surge do meio do nada, assim, igual o Matheus falou, aparece pra ele, aí ele ainda segura ela pelo pescoço assim, aí num passe de mágica cai uma faquinha da mão dela, ela pega assim, enfia nele, aí morreu. Morreu simples assim, acabou o ser mais temido, o general do inferno do Game of Thrones lá, do nada, e acabou a guerra ali. E isso eles fizeram em um episódio, apenas um episódio. A última temporada tem um total de 6 episódios, sendo que as outras têm todas mais de 8. Revoltante, né, mano? Revoltante isso. Sim, sendo que as outras todas têm mais de 8 episódios. O cara resume os 2 maiores problemas de todos os arcos de Game of Thrones em apenas 6 episódios. Isso é a coisa mais ultrajante que existe. Os caras faziam uma sacanagem dessa. Cabia pelo menos mais 2 temporadas aí. Uma temporada pra resolver o problema do Rei da Noite aí, e a outra pra descobrir quem vai ser o Rei do Trono de Ferro, né? Uhum. Mas não, 6 episódios eles conseguem resolver isso tudo de forma mais humilhante e podre possível. E essas últimas temporadas foram uma sequência de coisas que ficaram fora de lógica, né? Esse da Arya ter matado o Rei da Noite foi o que eu falei que mais me revoltou, mas tem muito mais coisa que eu nem lembrava e que você que já viu tem muito tempo provavelmente nem lembra também, e você que não assistiu não sabe e não veja por causa dessas coisas. Que tem muita coisa que não tem nem lógica. Essa parte do Rei da Noite, pra mim, foi a coisa que mais me revoltou. E assim, até, beleza, o Rei da Noite tinha que morrer, mas eu não acho certo nem a Arya ter matado ele, nem da forma que foi, tão fácil. E a Arya, pra você que não assistiu, pra você que já assistiu, a Arya tinha um objetivo, que eu nem vou saber te falar aqui o que era. Os dois que já assistiram 70 vezes sabem. Mas a Arya ia dormir falando nomes. Eu vou matar essa e essa pessoa. E ela matou o único que ela não falou. O que ela não queria matar, ela vai e mata. O que ela não deveria matar, é quem mata. É ela quem mata. Os furos de roteiro. Ela falou, eu quero matar esse e esse. Ela não mata nenhum, só mata o que não devia. Ela mata tudo, na verdade, até o que não devia, né, eu acho. Ela mata tudo. Ela é a Zé Buceta da série, ela é a matadora. Honestamente, mano, se eu fosse a Arya naquela situação ali, eu mesmo iria me negar a matar o Rei da Noite. Eu falo, não, cara, isso aí que vocês estão fazendo com essa história aqui é uma merda. Eu me negava sendo a Arya ali. Porque é muito ruim, pô. A Arya, é igual o Matheus falou, ela tá envolvida em outro arco da história. Você lembra de quando eu falei que a série, ela segue basicamente 2 pontos centrais mais importantes, né? Que é essa luta entre os mortos e os vivos, que estão do outro lado da muralha, e a questão do Trono de Ferro, que é uma parada mais política, um negócio mais envolvendo humanos e tal. E a Arya, ela tá muito mais voltada pra esse destino da política, de quem vai ficar com o Trono de Ferro, porque tem toda uma questão de vingança, porque os Lannisters mataram o pai dela, que é o Ned Stark, que é um dos homens mais honrados que já existiram na história de Westeros. Tem toda essa questão e a Arya tá muito mais situada nela, né? Ela tem pouco, ou eu ouso dizer, nada a ver com a trama do Exército dos Mortos. E isso já é uma parada muito mais ali pra quem tá na muralha, pro pessoal ali do Castelo Negro, Jon Snow, enfim. E do nada... Os Selvagens. Os Selvagens, exatamente. E o Bran, até o próprio Bran, porque ele passa praticamente até a série... Fala desse outro aí também, não. Ele passa a série inteira, né, seguindo a jornada dele ali de se tornar o Corvo de Três Olhos, que supostamente é uma entidade ultra poderosa que consegue ver o espaço-tempo, né, o passado, o futuro, o presente, e chega no final da série e não faz porra nenhuma, certo? Ele faz. Ele caga mais ainda. Ele caga mais ainda a série. E a Arya, que não tem nada a ver com esse outro ponto da série, vai lá e consegue matar o Rei da Noite. Mano, eu juro pra vocês, eu tô muito envolvido com Game of Thrones essas últimas semanas da minha vida. Eu terminei de ver, né? E quando eu terminei de ver, cara, eu comecei a pesquisar, consumir conteúdo, ver vídeo, ler posts no Reddit, posts no Twitter, sobre gente comentando sobre o final, sobre gente comentando sobre a expectativa de Casa do Dragão. E eu juro, eu acho que eu já vi uns 2 finais escritos por fãs
que são melhores do que a gente teve. Vagabundo é foda. Uns 2 finais escritos por fãs. Que, tipo assim, não tem assessoria, não tem o tempo que eles tiveram, não tem um investimento, né, monetário que eles tiveram. E os caras conseguiram entregar um final melhor do que os caras fizeram. Então, tipo, isso pra mim já é um ponto, tá ligado? Até qualquer criança que aprende a falar e que desenhar num papel faz um final melhor que aquele, tá maluco? É um final vergonhoso, cara. É vergonhoso. Não, os atores, todos os atores falam mal, nenhum defende, nenhum ator defende. Inclusive, quando estreou a série, estreou o final que, tipo, o pessoal tava assistindo, o pessoal nem tava falando mal porque não tinha acabado, tava estreando os últimos episódios. Os atores já se negavam, assim, já ficavam meio reclusos de falar sobre o final da série. A atriz da Daenerys lá, tem meme dela que ela ficou mais famosa depois da série, né? Tem meme dela, tipo, se negando a falar, dando uma cisadinha sobre o final. E aí, quando realmente saiu o final, a gente percebeu o porquê disso. Porque realmente é indefensável. Acho que nem os diretores desses episódios, nem lembro do nome dos caras, é David West e outro cara lá. É o David West e o David Benioff. Isso, nem esses caras. Os fãs humildemente apelidaram eles de D&D, né? É o Dumb e o Dumber, ou seja, o burros e o mais burro ainda, né? A tradução. O desgraçado e a desgraça. E tem um vídeo, né? E tem um vídeo dos atores da Daenerys e do Jon Snow lendo o final, assim, né? A primeira vez que eles estão pegando o papel. E eles ficam meio que chocados, assim, em choque. Acho que eles começam até a chorar, os dois, se eu não me engano. Um deles chora. Mas, assim, você vê a reação deles, cara, é tipo assim, a reação não é uma reação boa. A reação triste é vergonhoso, cara. É tipo assim, é um desrespeito com os fãs. É um dos maiores desrespeitos que eu já passei assim no cinema, na cultura pop, foi esse. Eu nem terminei de ver Lost, mas Game of Thrones virou um Lost da vida. A série é boa, é impecável, mas chega no final, os caras conseguem cagar. E vai pegar essa fama pro resto da vida. Acabou. Não tem como tirar essa fama que Game of Thrones pegou. A última temporada não presta. A série é boa, mas o final. Ai, a série é incrível, mas tem o final. Bom, esse é o legado que a série vai passar pra sempre. O legado é que a série é ruim, Jade. Aceita. Não tem como defender. O final faz parte da série e o final acaba com tudo. É horrível. Ruim não é horrível. Não tem como acabar. Essa é a única parte boa. Eu acho que o Matheus tá muito ofuscado pelo ódio, cara. Porque, Matheus, de verdade, eu tô aqui na terceira vez que eu assisto, mano, e juro, até a 4ª temporada é um negócio tão imersivo, velho. Você fica tão entusiasmado com tudo que tá acontecendo ali. E, cara, não é à toa. A gente já teve comentando aqui, mas, tipo, o mundo de Game of Thrones é um universo muito vasto, é muito amplo. Tem muito ali a ser desvendado. O George R. R. Martin ele não criou só um mundo, cara. Ele criou uma cultura, ele criou não só uma cultura, mas múltiplas culturas, múltiplas religiões, múltiplas... Enfim, a série é fantástica. Linguagem, né? Você começa a questionar, cara, como é que isso tudo sai da cabeça de um homem, tá ligado? Você fica... É muito absurdo. Vou falar uma coisa que o Oda faz melhor. É isso, pô. Mas ele é tipo um Oda. Tomar no cu, filha da puta. Ele é tipo um Oda, cara. Não dá pra negar, não. Cala a porra da tua boca. Não vem comparar. Não vem comparar. Virou episódio de One Piece. Ele não fez parte desse final, não. Ele não fez parte disso, não, Matheus. Não vem comparar. Até a parte que ele escreveu tava impecável, cara. Ele tá no meio da máfia. Ele tá no meio. Isso aí tem o ponto principal que eu acho que a gente pode chegar aqui, que é justamente essa parada. A Game of Thrones, ela é impecável até a 4ª temporada. A partir da 4ª temporada, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, ela já começa a demonstrar alguns níveis de defeitos. E conforme vai caminhando, né, da 5ª pra frente, o negócio vai aumentando. Na 5ª ali, se você é um cara que tá vendo a série com atenção, você já começa a ver algum nível de defeito, os diálogos já não parecem tão bons. Na 6ª, você vê mais um decréscimo. Na 7ª, você fala, caralho, isso aqui tá indo pra lugar nenhum. Na 8ª, você fala, meu Deus, por que eu tô vendo isso aqui, cara? Que porra é essa? O que vocês estão fazendo com a minha série? É absurdo. E isso tem um motivo. O Martin escreveu até o final da 4ª temporada. O que tem escrito como material base mesmo, tá até ali no final da 4ª temporada, com o julgamento do Tyrion. A partir da 5ª, por exemplo, no final da 5ª, o Jon Snow morre pela primeira vez e ele é ressuscitado no começo da 6ª. Isso aí já não tem nos livros mais. Então, tipo assim, é uma quantidade substancial de material que não tem escrito e que os caras tiveram que tirar da bunda, certo? E praticamente
justamente eles foram aconselhados ali pelo George, lógico, mas não tem um nível de primor que a obra dele tem, né? Então tem esse ponto aí a ser comentado também. Perfeito. A partir do momento que eles colocam aquela religião, qual que é o nome da religião lá, Mark, que começa a inserir depois da quarta? Do Senhor da Luz? É, do Senhor da Luz. Nossa, aquilo lá fica a coisa mais broxante do mundo. Não, mentira. São duas religiões, no caso lá, que são as maiores da série. A do Senhor da Luz e a da Melisandre. A que você tá comentando aí, do Alto Pardal, É isso. ela é a do Sete. É a religião do Sete. Que tem o estranho, tem... Isso, a religião do Sete. Quando começa a inserir ela, acabou pra mim ali. Acabou não, na verdade, né? Aquele arco todinho, aquelas temporadas que fica esse vai e vem de religião e de pregando coisa idiota e tudo mais, aquilo dali já vai me dando uma brochada muito grande. Aí quando a igreja é explodida lá, que a Cersei explode a igreja deles, aquilo lá pra mim foi um momento que deu uma salvada, deu pra você perceber assim, ó, ufa, tira esse negócio da série, por favor. Até gosta da Cersei nesse momento. Sim, é incrível essa parte que explode a igreja, aí o filho dela suicida lá do andar, né? Então acontece muita coisa legal ainda que dá pra... que fica legal ainda, né? Então, é isso. Muito bom o Gerard falar, o filho dela se joga lá do andar e acontece muita coisa legal, né? Suicídio, Mas- incesto, coisa do bem. Ah, cara, esse trem da religião aí, toda vez que aquele papa careca entrava em cena, já dava um sono, moço. Eu acho que eu dormia essa temporada inteira. Também não suporto. Dava um sono, eu falava, moço, não quero ver isso não, sai fora. Alto pardal de bosta. Não dá pra acompanhar essa parte aí da religião. Hora que, igual você falou, hora que explode a igreja, você até gosta da Cersei. Você passa 6 temporadas odiando ela e você gosta dela nesse momento. Fala, é isso que você tinha que fazer. Sim, é perfeito. É dois momentos bons, né? Que a Cersei ela é humilhada e faz aquela caminhada pelada lá, o povo jogando coisa nela. Isso é muito bom. Ela é humilhada de um jeito assim, você fala, nossa, oba, ainda bem, tá pagando. Eu lembro, E quando ela explode a igreja. eu lembro claramente desse episódio, que eu dormi acho que 3 vezes nesse episódio, enquanto ela caminhava. Eu dormi quando ela começou a caminhada, no meio da caminhada e no final. Ela caminha o episódio inteiro mesmo, só caminhando e levando pedrada, jogando lixo nela. É um momento incrível. Esse arco aí eu não gostei, não. Finalmente a Cersei recebendo o que ela merece. Sim, isso aí era só o começo de tudo de ruim que teve depois, né? Sim, assim, a gente já começou meio pelas beiradas ali, já comentamos um pouco da batalha de Winterfell contra o Rei da Noite e tal, que praticamente foi uma das maiores recepções, né? Mas, pô, tem muita coisa pra ser comentada aqui ainda, cara. Essa parada aí que vocês comentaram aí da religião, né, que passa a ser uma peça predominante ali na série, realmente você já vê um certo nível de decréscimo de qualidade. E é justamente isso que eu tava falando, sabe? Porque a partir da quinta pra frente, você consegue ver algumas coisas ali que já não agradam mais como eram nas outras. E isso só vai aumentando. Por exemplo, a gente pode comentar aqui a respeito também da Daenerys, né? Que é uma personagem que pouco a pouco vai se perdendo totalmente do que ela é demonstrada ser na série, né? Uma salvadora, uma libertadora dos escravos e não sei o que mais. E chega lá no final da série, ela simplesmente despiroca totalmente, queima toda a cidade, vira uma genocida. É louca. Vira uma louca e um negócio que foi muito mal desenvolvido também, né? Porque, assim, você consegue ver um detalhe ou outro ali na série de que ela tem uma certa característica de tirana e tal, mas não é nada muito explícito ao ponto de chegar no penúltimo episódio da série e ela simplesmente dá um clique e começar a queimar a cidade toda, matar civil, matar inocente, matar criança. É um negócio muito mal construído. E pra mim tá muito situado justamente nessa questão de que, cara, o poder da escrita se foi ali a partir da quinta temporada. O poder da escrita que era do George ficou na mão ali dos dois diretores, que não estavam, né, tão interessados mais em dar prosseguimento pra série, porque uma curiosidade, eu acho que vale ser mencionada aqui, o próprio George falou que a série dava pra ser estendida a umas 11, 12 temporadas, certo? E os caras fizeram 8. E então você vê que não existia muito interesse em prolongar aquilo lá. Não tinha o interesse de manter aquilo lá muito fiel ao que eram as obras originais, porque o George é conhecido por ele ser prolixo, por ele comentar sobre muitos detalhes, enfim, então os caras não tinham esse direcionamento e acabaram, né, acelerando tudo, colocando um final de merda. Essas questões sendo muito facilmente resolvidas, como a parte do Rei da Noite, a Daenerys enlouquecendo de um episódio pra outro, que pra quem não tá muito atento ali na série é o que parece que de um episódio pra outro ela virou uma genocida, tá ligado? Sendo que a série vai tentando instigar essa ideia, só que é muito mal desenvolvida, muito mal escrito. E na minha visão, esse trem da Daenerys aí foi muito de uma hora pra outra. Tipo, eu vi um monte, você mesmo falou que se prestar bem atenção, você vê que tá tendo uma leve construção ali pra tirania dela. E eu vi um monte na época que eu assisti, né, eu vi um monte de vídeo do YouTube falando dela, disso aí, mostrando,
essa cena aqui, ela já demonstra que ela tá ficando mais doida, que ela tá ficando mais tirana, tá deixando de ser salvadora. Só que, cara, na minha visão, não tem isso. É muita forçação de barra você querer pegar esses trechinhos assim e falar, pô, ela já tava com tendência. Não, pra mim foi do nada. Ela tava de boa, o Tyrion ainda fala lá, né, a gente viu aqui antes da gravação, uma cena do Tyrion falando pra ela, ó, você vai entrar lá, falando o plano, você vai entrar lá, fazer isso, isso e isso, e quando eles se renderem, você para e pega o trono. E ela não, aí ela fica doida lá, os caras se rendem, terminam de render, ela começa a matar todo mundo, pô. É uma coisa de doido. E o que mais me entristece, assim, é que, tipo, cara, a HBO, empresa bilionária lá, como que não tem uma pessoa? Precisava de uma só. Os atores não gostou. Os caras que participou lá da produção não gostou. Como que não tinha uma pessoa de fora pra ver aquilo, pra assistir um episódio e falar, cara, isso tá uma bosta, refaz, prolonga. Como? Cara, os atores não gostou. Os atores podiam já falar, pô, eu não vou gravar um trem desse. Pô, que se foda, beleza, os caras tá querendo ganhar dinheiro, mas... A greve dos atores. De Game of Thrones, eu não gravava, pô. Aí, beleza, os atores não gostou. Quem produziu não gostou. O o Jorginho, provavelmente não gostou. Jorginho da Grande Família. Não sei nem se ele chegou a assistir antes de lançar, né? Mas muito provavelmente não gostou do que cagaram no trabalho dele, na mente dele, de 20 anos de trabalho pra mais. Então, cara, como que não tinha uma pessoa numa empresa desse tamanho, com um dos maiores projetos dela da época, né? HBO aí, que é conhecida por fazer séries incríveis. Eu não consigo citar muitas, mas tem lá Chernobyl, que fizeram depois de Game of Thrones, tá fazendo A Casa do Dragão, fizeram uma muito boa antes. Sopranos, pô. Fizeram Sopranos. Watchmen. Editor à prova. Watchmen, conhecida por fazer séries e filmes excelentes, e vai e caga, assim, estrondosamente na maior produção deles da época, que era a maior, fez um sucesso enorme ali. Ela podia até não ser muito conhecida antes, na primeira, segunda temporada, mas depois ela fez um sucesso enorme. Ela deslanchou em qualquer uma, tanto é que até nas temporadas finais em que ela tava ruim, tinha gente assistindo e tava dando muito dinheiro pra HBO nas últimas temporadas. Como que não tinha uma pessoa sequer pra assistir e falar, olha, tá ruim, refaz. Só precisava de uma opinião. Eu concordo com o Matheus, cara. A parte da Daenerys, pra mim, ela foi do nada, cara. Do nada. E o ego desses diretores, eu acho que é tão gigante, um ego tão grande, que eu acho que até tinha alguém que falou isso, mas eles nem ligaram, mano. Porque não tem como alguém não falar um negócio desse. Uma série tão pode acabar desse jeito. Cara, não. O CEO da HBO tinha que interferir. Falar não vai. Era o maior projeto deles na época. Maior produção. É muito interessante essa parte mais política aí de por que o final de Game of Thrones foi tão ruim, né? Porque, assim, na época, existiam alguns artigos de notícia e tal que falavam que o George R. R. Martin tava acompanhando, tava fazendo a consultoria ali do final, e ele tava, tipo, defendendo boa parte ali, falando que, tipo, olha, os livros não vai ser igual, mas os caras estão sendo fiel, estão sendo consistentes com a obra e tal, etc. Não é possível. Toda essa conversinha. Mas quando envolve muito dinheiro, você nunca sabe o que é verdade e o que não é. Vamos falar a verdade aqui. Você não sabe ali o que é um contrato que o cara assinou que ele não pode falar mal, que ele não pode criticar. E, pô, coincidentemente, se eu não tô enganado, hoje saiu um texto do George R. R. Martin no blog dele, oficial, que ele escreve, falando justamente sobre essa questão de diretores de séries de TV e filmes que tentam adaptar livros, tentando melhorar as obras originais e falhando nisso. Hoje ele fez um post explicitamente direcionado para esse tipo de pessoa. Ele falou, cara, ó, pode de 990 a cada 1000 diretores que falam que vão melhorar a sua obra original para televisão, para telinha ali, 999 vão fazer errado, vão piorar. Então, tipo, fica aquele negócio, né? Pô, será que não é uma diretazinha ali pro que foi o final de Game of Thrones que foi muito decepcionante? Certeza. Tá ligado? Porque muitas peças ali se juntam. Sem contar as inúmeras entrevistas e notícias, por exemplo, igual essa que eu comentei pra vocês, do George falando, cara, eu disse pra eles que a série, pra ficar realmente consistente, concisa com o que tem com os livros, deveria ter no mínimo 10 temporadas. O George fala isso, certo? Então, pô, eu acho que não tem discussão quando você tá discutindo com o autor da obra, cara. Ele sabe pra onde aquilo lá tá se encaminhando. Ele sabe qual que é o protagonismo de cada personagem.
personagem, ele sabe qual que é o peso de todo o ponto central ali da obra, é ele quem sabe. Então, pô, você tentar discutir com um cara desse, tá ligado? Que criou aquilo tudo e acelerar o processo, eu acho que foi muita cagada da parte deles. Pois é, ou ele tava passando informação errada pros caras fazer errado, ou não tem outra explicação, pô, porque pra chegar naquilo... Eu não entendo essa pressa louca deles, cara. Se eles prolongassem, colocassem mais umas 3 temporadas, eles ganhariam muito mais dinheiro com isso. Tudo bem que o final de Game of Thrones, pode aclamar, a mídia e tudo mais. Só que se tivesse mais 3 temporadas, cara, eles ganhariam muito mais dinheiro com isso, a obra ia ser construída muito mais perfeita, né, do que foi. É uma bobeira imensa. E eles cravariam o nome deles na história de um jeito triunfal, né, mano? Tipo, caralho, os caras adaptaram uma série nesse nível. Mas assim, respondendo um pouco de por que essa pressa, eles estavam cotados pra dirigir na época do final de Game of Thrones um filme do Star Wars. Eu nem sei qual é o filme, mas eles estavam cotados, os dois diretores de Game of Thrones. E, tipo assim, existiam muitas teorias na época de que eles estavam justamente acelerando o Game of Thrones pra conseguirem ter tempo de destinar mais foco e atenção pra esse filme do Star Wars que eles iam dirigir. E fun fact, eles foram demitidos do projeto Star Wars e nunca dirigiram um filme Star Wars. Mas eles... Bem feito, filhos da puta. Ou seja, os caras cagaram no final de Game of Thrones e não dirigiram um filme Star Wars. Então, é uma obra de merda. E Star Wars também foi ruim. Eles podiam ter participado de Star Wars mesmo, que aí o prejuízo que eles iam dar pra Disney, cara, ia dar prejuízo pra HBO e pra Disney. Aí não ia ser banido do cinema. Banido. Eles iam ser assassinados misteriosamente, né? Misteriosamente. É, pô. Ser encontrados mortos. Cada um dos Day ia ser por uma. A HBO ia assassinar um e a Disney o outro. Não, eu também ia assassinar um. Um deles eu assassinava. Um deles eu não conseguia matar ainda, velho. A área, pô. A área pegava um. A área ainda matava a família inteira de um ainda. Se deixasse. Matadora. A atriz na área fala o nome deles todo dia antes de dormir, pô. Pior que se a área matar o rei dos Illuminati, eles devem morrer juntos, tipo o rei da noite, tá ligado? Os caras começam a estourar, assim. Eu acho que deve ser tipo assim na realidade mesmo. Provavelmente, pô. Porque não é possível, não. Agora que a gente já discutiu um pouco mais sobre essa parte dos bastidores, né, dos diretores, do George, enfim, eu acho que cabe a gente entrar um pouco no final mesmo, né? Tipo, a gente já comentou um pouco ali sobre aquela batalha na muralha, a gente comentou um pouco sobre a Daenerys, mas, cara, no final, a gente tem algumas coisas ali pra serem comentadas de fato. Aquele último episódio onde o Bran, o Quebrado, é realmente eleito, porque aparentemente em Westeros nasceu a democracia, né? Ele é eleito o rei dos 6 reinos, porque o norte acaba sendo separado mais uma vez. Cara, e aí? Bran, o Quebrado, no Trono de Ferro. A resposta que a gente esteve esperando pra obter por 10 anos é o Bran, o Aleijado. Cara, é nojento. É nojento. Eu vou falar antes do Jihad, porque eu só tenho uma palavra. Não vai não. Ridículo. Pode passar, passa pro Jihad. Cara, é um final nojento. O Bran, ele vem sendo construído desde a primeira temporada, quando ele caiu daquele prédio lá, né, que o Jaime tava pegando a irmã dele lá, viu, e tudo mais, e foi construído. A imagem dele se tentando se recompor. Só um parênteses, velho. Eu fico imaginando, tipo, uma pessoa que nunca viu nada de Game of Thrones falando essa parada, tá ligado? Pô, o Jaime pegando a irmã dele, vai lá e empurra uma criança da janela, tá ligado? Tipo, muito legal, né? No primeiro, segundo episódio, né? É, isso daí. Aí o cara... Não, só trazer uma informação aqui que eu acabei de pensar. Vocês pararam pra pensar que Game of Thrones, quanto menos putaria foi tendo, mais ele foi ficando ruim? Vai piorando, né? Perfeito. Acabei de pensar nisso aqui. Talvez essa era a resposta. É, pô, porque na primeira temporada eu lembro que tinha muito. Tinha lá o Jaime com a irmã, a Cersei. Tyrion comendo todo mundo vivo. Tyrion. O anãozinho não brincava não, viu? Teve o Joffrey fazendo as atrocidades dele lá. Tinha o rei lá também com a Cersei. Tinha pra caralho, moço. Aí foi diminuindo. Na quarta, na quinta, eu não lembro mais de nada disso. Teve a religião, meteu o Papa lá e não podia nem ter mais, porque tinha o Papa. O Papa vai trazer com quem? Nas últimas temporadas, a gente tem um verme cinzento, um cara capado comendo a Missandei. É um eunuco em ação. Esse é o maior nível de putaria que a gente tem nas últimas temporadas. Então, realmente, é uma proporção que segue, mano. É, Matheus, você é um verdadeiro... Eu acho que eu descobri aqui a fórmula. É, você é um verdadeiro puto, Matheus. Você é o famoso puto que descobriu
o problema de Game of Thrones. Mas voltando aí o Brenner. Aí ele caiu lá desse prédio aí, ficou aleijado, e foi construindo todo um enredo em cima dele, né? Dele tendo aquelas visões, dele tentando caminhar pra se tornar o Corvo dos Três Olhos aí, né? E chega no final, todo mundo com esperança gigantesca, com expectativa gigantesca em cima dele. O que esse cara é capaz? Ele consegue ver o futuro, o passado. Esse cara vai ter ele vai ser descoberto assim de um jeito, vai fazer uma coisa assim que ninguém tá esperando. Ele é uma revelação da série, assim, né? Todo mundo com muita expectativa em cima dele. Aí chega no final, ele não mostra bosta nenhuma do poder que ele tem. Ele passa a série inteira sendo isso, só expectativa. No final ele não mostra nada, porque ele não tem nada. Realmente o Corvo de Três Olhos é uma bosta, a gente percebe isso. Ele não tem nada. Aí no final ele vira rei. Ele virou o rei da porra toda por não ter feito nada. O cara só tem queixo, aquela cara triangular, aleijado na cadeira de rodas, com aquela cara de cu. E vai ser o rei de Westeros. Parabéns, Game of Thrones. Você conseguiu colocar o mais inútil de todos os personagens daquela série como protagonista. Que bosta. Cara, que desabafo perfeito, mano. Cara, não dá não, moço. O cara acabou. Eu falei da área, o Jihad cagou no Brain. Não, pelo amor de Deus, se esse tipo ator que faz o Bran atuar em alguma outra obra, depois desse desabafo do Jihad aí, tá ligado? O cara é o mestre da resiliência, mano. Destruiu o queixo do cara, destruiu a atuação do cara. Ele faz falta mais um pouco a destruir ainda, foi só metade. A cara isósceles dele. Fez todo o visagismo ali do personagem. O cara não só falou mal do personagem, do ator, como também do problema dele, de ser deficiente. Perfeito. Ele merece. Mas, realmente, mano, eu assisti essa última vez que eu assisti Game of Thrones, eu assisti com a minha namorada, tá vendo pela primeira vez, e, cara, ela assistindo, ela fez um comentário muito próximo do Jihad, de tipo, o Bran, nas últimas temporadas, ele passa a ser um personagem que incomoda, porque ele simplesmente, ele é isso aí que o Jihad falou, ele é expectativa, 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 mas não mostra nada. Tipo, ele faz toda a jornada dele pra virar esse Corvo de Três Olhos, que aparentemente é uma entidade muito poderosa, que consegue ver entre o espaço-tempo e ver o passado, o futuro, o presente. E, tipo, ele só fica lá sentado na cadeira de roda falando com aquela voz dele de enigmático. Eu não sinto mais nada. Eu consigo ver através do tempo. E chega lá no final, vira o rei, pô. Vira o rei. De porra nenhuma na batalha contra o Rei da Noite, que aparentemente ele deveria ser uma aparição pivotal ali, né? Devia ter um papel de protagonismo. O cara não faz nada. Ele vira uns corvos lá, sai voando pra assistir a guerra. E não faz porra nenhuma também. Os caras aparentemente têm que defender ele, porque o Rei da Noite tem a missão de encostar no braço dele, deixar a marca no Bran e assumir o poder da história. E o cara realmente não tem função definida nenhuma na série. E, velho, eu tenho que ser honesto, mano. Eu tenho... Tapa-buraco. É um tapa-buraco, velho. Eu tenho certo medo, no sentido de que, tipo, talvez... Você já parar pra pensar que talvez nem o Martin sabe o que ele tá fazendo com os personagens dele? Não me diga! Tipo assim, porque, porra, já faz tanto tempo desde que ele escreveu o último livro, e esse próximo livro não sai, cara. Tipo, ele realmente se pôs numa armadilha, tá ligado? Eu tenho medo de nem ele saber o que ele vai fazer com tudo que ele tá construindo ali, tá ligado? Realmente. Eu tenho certeza que ele não sabe. Senão ele já tinha escrito, moça. Aí eu acho que depois que lançou, ele falou, moça, eu vou colocar esses bosta dos diretores pra escrever o meu final. Se o público não gostar, eu escrevo aqui, eu dou um jeito. Eu acho que foi estratégia do gordinho. Boa teoria, Matheus. Foi estratégia do Jorginho, moça. Ele falou, vou colocar o final que eu tô pensando. Aí o público não gostou, ele falou, fudeu agora, vou ter que reescrever. E ele tá agora pensando, tá igual o Doutor Estranho lá em Vingadores Guerra Infinita, pensando em todos os finais possíveis. Já que ele sabe que esse final foi uma bosta. Perfeito, mano. É uma boa teoria, viu, velho? Vocês, pra gente se encaminhando pro final, vocês querem dar uma força pra ele, então? Ah, bora lá, né, velho? Tentar dar uma ajuda? Já que os milhões de dinheiros da HBO e o George R. R. Martin e o Dave West e o David Benioff não conseguiram dar um final satisfatório pra Game of Thrones, vamos lá, os hosts do Controversa fazer isso, pô. Bora, pô, com um investimento total de R$0 e apenas ódio e conhecimento sobre a obra. Um pagamento pro Fred, né, que conta no orçamento. Orçamento R$0 nada, orçamento negativo,
tudo no bolso do Fred. Olá, eu gosto de dinheiro. Vamos lá, fazer essa parada aí, né? Tentar ajudar os caras que estão precisando, né? Não tiveram um incentivo suficiente. Beleza. Basicamente, o que a gente vai fazer agora nesse final, cada um dá a sua sugestão de uma opção melhor pra assumir o Trono de Ferro e uma sugestão melhor pra ficar como mão do rei ali no final de Game of Thrones, que, pelo amor de Deus, não pode ser o Bran o aleijado, certo? Perfeito. Basicamente é isso que a gente vai fazer e no final vocês decidam aí se a gente realmente conseguiu entregar um final melhor ou talvez pior, né? Porque e se a gente entregar pior, a gente tem nossa justificativa, né? Não tem dinheiro, tamo fudido, não temos tempo pra pensar. O cara teve uns 10 anos e não conseguiu, imagina nós que temos aqui uns 5 minutos. E é isso aí que vai ser essa brincadeira do final. É 5 palavras faz melhor que esse. É isso. O que eu ia falar, perfeito, né? Essa colocação. O que eu ia falar é que eu quero. O Jihad, antes de gravar, ele falou que não saberia dar um final pra essa série. E eu já queria que ele falasse pra pegar ele de surpresa mesmo. Você que é um grande amante da obra, que tá defendendo ela aqui até quando não se dá mais pra defender, eu queria saber como que você faria um final melhor pra esse escrúpulo foi trazido aí pela HBO. Então, nada mais justo nesse final que o Jon Snow, o verdadeiro e legítimo herdeiro do trono, consiga governar o Westeros, né? Jon Snow, que foi nascido como um bastardo, que vive a vida inteira como um renegado, foi pra Muralha da Noite como um bosta, e nesse decorrer todo ele conquistou os selvagens, uniu os selvagens, ganhou a Guerra dos Bastardos, recuperou o norte, né? Que é sua verdadeira casa. E, acima de tudo isso, ele é um cara que morreu e voltou dos mortos com um propósito que, pra mim, é governar todo o Westeros. Além disso, o cara é um exímio lutador, né? Com o lobo mais foda de todos. Aquilo, pra mim, o Ghost tem que ficar do lado dele uma foto com um trono de ferro assim, com a armadurinha mais foda do mundo. E é isso. O cara não é Jon Snow, o cara é Aegon Targaryen, o verdadeiro e legítimo herdeiro, né? Ele, pra mim, tem que governar. E ao seu lado, como seu conselheiro, irmão, Tyrion Lannister. Esse, pra mim, seria o final perfeito. Esse, pra mim, seria a grande... pra fechar Game of Thrones, assim. Aí vão falar, mas você é fanboy, você gosta de Jon Snow, e tal. Sou fã, quero service. Não, ele é o legítimo. Ele foi construído desde o primeiro episódio pra isso, cara. Fala, Jihad. A trajetória dele é brilhante. Ele teve a maior evolução pra mim de todos os personagens. Fala que ele é gostoso. Também. Tesão, mano. Na hora que o Jihad falou do Ghost ali do lado do trono, eu achei que a mão do rei era o Ghost, pô. Confundi tudo. Eu também, pô. Até concordaria. Mas o Tyrion não. O Ghost é até maior que o Tyrion, pô. Pronto. Aí, eu acho que o Jihad fez um ponto convincente aí. Eu acho que já seria melhor. Cara, olha que legal esse final do Jihad. Juntaria as famílias que no começo da série começaram brigadas, né? Os Starks, né? Porque o Jon Snow não deixa de ser um Stark. E os Lannister. Além de ter essa via de Targaryen aí no meio, porque o Jon Snow, no final das contas, é um Targaryen, né? Então as 3 maiores famílias, assim, da série estariam ali representadas no Trono de Ferro. Muito massa, velho. Jon Snow é um Targaryen criado como Stark, né? Sim. Controverso também. I get the reference, man. Porque o próprio Jon Snow nunca quis o trono. Ele seria digamos assim, o papel perfeito pro trono, mas ele mesmo já deixou muito claro que ele nunca quis o trono, né? Ele nunca quis ser líder de nada. Porque ele tinha aquela cabeça de cachorrinho, né? Tem que ser o funcionário. Funcionário do mês ali, batendo ponto. Assim, na Patrulha da Noite ele assumiu a posição de Lorde Comandante, né? Mas a Patrulha da Noite era simplesmente os maiores desprezados de Westeros, né? Os fudidos. Os fudidos. E nem lá ele queria ser o líder, né? Ele foi o líder porque ele se destacou muito. Porque ele nasceu pra isso, né? Ele nasceu pra ser líder, mas ele nunca quis ser o líder. Até que ele achou a Daenerys e falou My Queen. E ficou falando isso na 8ª temporada, a cada fala que ele tinha, né? Yes, My Queen. My Queen, perfeito. Vai, Mateuzinho, agora eu vou ter que jogar pra você, né? Manda no peito que o pai domina. Tá ligado? Agora o Jihad já expôs o ponto dele aí de uma maneira, pô, muito qualificada, defendeu o candidato dele, justificou o voto. Agora fica na sua responsabilidade. Você não consegue fazer melhor, Matheus. Não consegue. Tente e fracasse. Então, cara, o meu final, digamos assim, na época que eu assisti, eu já tava meio que planejando esse final que eu imaginava que seria. A gente, na época que assistia e os episódios iam saindo, né, a gente supunhetava coisas. Imaginava que poderia acontecer isso e aquilo. Uma das vertentes, né, seria que essa do Jihad, que o Jon Snow poderia ser o rei. Eu acho que seria, pra mim, na ideia de Game of Thrones, se ele não tivesse se perdido
do jeito que perdeu, o Jon Snow e a Daenerys ficar como reis ou rainha seria muito clichê pra Game of Thrones, que Game of Thrones nunca foi uma série clichê, sempre foi uma série muito controversa. O cara que era o protagonista da série inteira, na visão de todo mundo, morre no 10º episódio, que é o Ned Stark. Depois o Robb Stark era pra ser o protagonista da série, morre no Casamento Vermelho. Aí, cara, você já fala, não tem protagonista, não vou confiar mais em ninguém. Então, seria muito clichê na minha visão colocar tanto a Daenerys, tanto o Jon Snow como reis. Dito isso, o Bran seria uma péssima escolha também, e eu gostaria de redesenhar um final, até dar uma dica pro Jorginho que tá assistindo, o George R. Martin, tá ouvindo, né? Gostaria de dar uma dica pra ele. Com certeza. Que quando você for escrever, Jorginho, seguinte, pega essa visão, vamos rebobinar a fita lá, voltar um pouquinho lá pra quando o White Walker começa a ter medo e a Daenerys quer ir pra Westeros. Então, beleza, a Daenerys quer ir pra Westeros, ela faz uma aliança ali com o Jon Snow pra ir lá pra cima, né? E vir descendo ali pra Winterfell. Eles chegam em Winterfell e aí os White Walker vêm descendo também com o dragão congelado deles. Eles vêm descendo ali e aí ocorre a batalha em Winterfell, né? Entre o povo do norte, com os selvagens, a Daenerys, os Dothraki e os White Walker. Ali, do jeito que ocorreu, os White Walker podiam ganhar aquela batalha e matar muita gente importante, porque isso é Game of Thrones. Naquela batalha, acho que não morre quase ninguém. O pessoal me relembrou aqui, eu acho que morre o Theon, o outro cachorrinho lá, o Theon Greyjoy, que é um cachorrinho também. E quem mais, Marcos? O Jorah, o companheiro da Daenerys lá, guarda-costa dela. O amante petrificado da Daenerys lá. Então, esses dois morrem. Coadjuvante. Podia morrer alguém importante. Mata logo alguém, pô. Mata a Arya. Na Arya não, porque a Arya tinha que matar a Cersei. Mas mata alguém importante, pô. Mata alguém lá. O Sam, amiguinho do Jon Snow. Alguém da Patrulha da Noite. Alguém do Selvagem que é importante. Mata alguém e deixa os White Walker ganhar. Aí, o que seria meu plano? Os White Walker ganhou lá. O Norte tinha que recuar tudo. Viu que perdeu? Sai correndo tudo. Sai correndo. Corre, pega o dragão, pega a carroça, pega a cavalo e corre pro sul. Vai todo mundo correndo pro sul. Não sei se vocês estão me entendendo aqui. Tô. Pensa num mapa, num mapa na vertical. No sul é a capital. No norte é o Winterfell. E a batalha foi lá. O povo sai correndo de Winterfell e vai pro sul, pra capital. E os White Walker vêm atrás. Meu amigo, se encontra todo mundo lá. Todo mundo. Vem White Walker de cima, vem capital. A capital já tava fraca, né? A Cersei tava fraca já, com o exército dela. Vinha a capital de baixo e no meio vinha o povo do norte com os Dothraki e os Selvagem. E aí os três do exército lutando um contra o outro ali, pô. Sai na mão todo mundo e mata todo mundo que foi importante. Se precisar matar Tyrion, mata. O Vingadores é o Vingadores Guerra Infinita do Game of Thrones, pô. Lixo. Pô. O Matheus trouxe Vingadores pra cá. Tinha que ser esse bosta. E digo mais, o Samuel Tarly acha um jeito de criar um relógio que você entra no multiverso, consegue voltar no tempo e impedir o David Benioff de fazer o que eles fizeram com a série. Correndo aí mais um Randação do Multiverso, tá ligado? Isso aí seria incrível. Essa é a próxima temporada de Game of Thrones. Já confirmei que é HBO. Game of Thrones Ultimato. Então, aí se junta todo mundo na capital lá embaixo. O exército da Cersei com o exército do norte, do Dothraki Selvagem e os exércitos do White Walker. E todo mundo luta um contra o outro. Não tem amizade ali. Não é os humanos contra os White Walker, nem o White Walker e norte contra o sul. É todo mundo na mão um contra o outro, pô. Aí, a Daenerys não ia ter aquela força toda de raiva que ela teve pra matar só o sul. Ela ia ter que cuidar tanto do sul, tanto dos White Walker. Os White Walker teriam motivo pra ser temido. A Arya conseguiria matar a Cersei e não o castelo caindo. A Cersei morreu por um castelo caindo. Tinha que ser a Arya, porque a Arya era a maior inimiga da Cersei. A Arya falava o nome da Cersei todo dia antes de dormir. A Arya matava a Cersei. O Jon Snow acabava com o exército o Rei da Noite. O Jon Snow, porque ele que era de lá, né? E a Daenerys acabava com o resto tudo, pô. Acabava com tudo. E aí ia ser o caos completo ali. Aí ia ser um final perfeito, um final épico, em onde os três exércitos mais temidos ali, de toda a história ali, ia se tretar, ia brigar no mesmo lugar. E aí podia matar gente importante. Quer matar Jon Snow, mata. Quer matar Daenerys, mata. Quer matar Tyrion, mata. Quer matar Bran, mata. E sai matando todo mundo. Matheus chega. Ai, Mata. me matou aqui também, ué. Moço, nessa batalha aí, sai matando todo mundo. E morreu. Aí eles dão um reset lá e colocam alguém como rei.
Eu não sei de ninguém pra ser rei e mão do rei. Eu só sei que eu queria essa batalha. Perfeito. Muito bom, mano. Assim, eu acho muito da hora essa proposta que o Matheus fez, porque ele consegue juntar esses dois pontos centrais da série que tiveram separados, né, no decorrer dela. Aí o negócio vai chegando no clima e se estoura tudo num conflito só, tá ligado? A Cersei nunca teve medo dos White Walker. Ela nunca teve medo porque ela tava lá no sul. Então ela, tipo, ela não ia mandar o exército dela pra ajudar nos White Walker. Ela queria que se foda. E aí, o exército lá deles já teria perdido pros White Walker uma vez. Então eles iam tá cagando de medo e ia tá fugindo. Eles iam fugindo, pedindo ajuda pro sul. O sul ia se negar. E aí saiu uma treta generalizada ali com todo mundo, pô. E aí depois, se vocês quiserem fazer democracia, faz. Quiser acabar com a monarquia, se quiser que a religião assume, aí é problema deles. Aí esse que se resolve depois que o mundo já tiver acabado. Depois que metade do elenco tiver morrido, aí se resolve. Mas o que eu queria era essa guerra generalizada ali entre todo mundo. Aí sim ia ter motivo pros White Walkers ser temido. Tô ligado. Muito massa, mano. E aí, no caso, o seu rei seria o rei da noite e a mão seria o Ramsay Bolton. É isso o resumo? É isso mesmo, velho. Quem ganhar essa porra seria o rei, velho. O rei da morte. Coloca o rei da noite de rei e o Ghost, o cachorro do Jon Snow de mão do rei, pô. Acho que a dupla fica boa, pô. A dupla fica boa. Um de cada mundo. E agora? Pega o dragão que sobreviveu da Daenerys e coloca de De mascote. rei da moeda. É rei mascote. Não, pô, o da moeda que cuida da finança. Pô, se o Bron pode, pô. Se o Bron pode tudo, cara. O cara não sabe fazer um empréstimo. O dragão sabe queimar o trono, pô. Ele não vai saber fazer um conta. Perfeito. Dragão é um bicho inteligente, pô. É, pô. Marcola, agora eu quero saber de você, irmão. Como seria seu final aí? O rei do cara que tá com Game of Thrones nas veias aí, pulsando pela terceira vez, cara. Você, ó. Mano, eu vou fazer questão aqui, mais uma vez, de decepcionar a todos, certo? Eu não trago comigo uma resposta tão objetiva igual o Jihad trouxe. Eu entendi a crítica do Matheus pro final do Jihad, porque, cara, eu vou ser sincero, eu gosto muito da ideia do Jon Snow no Trono de Ferro. É muito massa. Ele realmente fez por merecer. Mas quando eu paro pra pensar nesse final, ele não me parece um final de Game of Thrones, tá ligado? Porque o final de Game of Thrones é um negócio que tem que ser meio desgostoso, só que tem que ser foda, só que meio tipo, caralho, eu não pensei nessa merda, tá ligado? E o Jon Snow no Trono de Ferro é muito certinho, é tipo, caralho, o cara era um Targaryen, ele é o legítimo, ele é foda, ele é honrado, mas o Ned Stark já mostrou o que acontece com os honrados, tá ligado? Eles são mortos na primeira temporada, pô. E o Jon Snow é um cara honrado, é um cara que com certeza seria um rei muito justo, mas não me parece um final de Game of Thrones e é por isso que eu sou obrigado a dizer que pra mim um perfeito candidato pra ser colocado ali que realmente seria um final adequado pra Game of Thrones seria algum personagem cinza, né? Aí, caralho, verme cinzento. Não, calma aí, o cara é cinzento, mas não é cinza no sentido que eu tô querendo dizer. O cinza que eu tô querendo falar é, por exemplo, um Jaime Lannister, tá ligado? Um cara que ele representa o que é o Game of Thrones, esse conflito do coração do homem consigo mesmo. É aquele cara que você vai falar, pô, eu não confio nesse cara aí pra ser o herdeiro do Trono de Ferro, mas pô, as circunstâncias nos trouxeram até aqui, tá ligado? Ou, por exemplo, um Euron Greyjoy, o cara que, né, aparece nas últimas temporadas e consegue supostamente engravidar a Cersei e é o cara ali das Ilhas de Ferro que só tem estuprador, bandido, assassino e o cara terminar desse no Trono de Ferro pra mostrar que, pô, o jogo dos tronos no final não valeu a pena, pô. Essa matança, esse massacre, essa guerra que foi emplacada entre todos eles não valeu, porque no final das contas a gente tem um tirano, estuprador, assassino no trono de novo, e é isso que o Trono de Ferro representa. É uma sucessão de reis tiranos, de malucos, de obcecados pelo poder, e eu acho que pra mim tá muito mais vinculado com a mensagem que Game of Thrones quer passar, tá ligado? Do que, por exemplo, terminar o Jon Snow no Trono de Ferro e a mensagem que Game of Thrones passou foi a guerra no fim valeu a pena, tá ligado? Pra mim fica meio destoante com a mensagem que a série passa o tempo inteiro. E eu acho que seria nesse sentido, tá ligado? Colocar algum personagem que a gente não imagina, mas que ali, pro que Game of Thrones representa, faria sentido, certo? Então, pô, vamos lá, colocar dois nomes aí pra ser mais objetivo. Eu acho que eu colocaria vamos lá, eu comentei aqui do Euron Greyjoy e do Jaime. O Jaime, ele é mais foda, só que o Euron pra mim faz mais sentido. E colocaria de mão de rei, por exemplo, um Sor Davos, tá ligado? Eu gostava muito do Sr. Davos ali
pra ter que mediar ali. Uns caras que a gente não pensa, tá ligado? Eu acho que eu iria num sentido assim, bem decepcionante mesmo a minha resposta. Maluco, Marcos. Você ficou louco, biruta. Você pegou o espírito do Matheus, porra? Você quer pegar a série e jogar num ralo aí, caralho? Mas não dá pra ser clichê. Não, pô, mas o meu final ia ser um final épico, pô. Não, o Jamie eu até posso até concordar, assim, com Não, também não, pô. muitos poréns, mas o Euron, puta que pariu, aquele cara é um verme, moço, aquele cara é um bosta. Eu acho que eu ia odiar a série do mesmo jeito. Nossa, Marcos, como é que você colocou esse nome? Eu ia odiar a série do mesmo jeito. Fred, corta aí, não deixa ele colocar isso não. Pô, mano, pra mim faz muito sentido, velho. E, tipo, eu acho que nesse final aqui dava pra manter tudo que o Matheus falou, tá ligado? Porque eu acho que o Matheus oferece uma boa solução pra batalha ali contra os White Walkers. Mas eu acho que a solução ali de quem ia ficar com o Trono de Ferro, eu acho que tinha que ser esse negócio meio, caralho, que gosto ruim na boca, tá ligado? Eu já engoli muita porra calado. Não, pô, mas é ruim demais também. Pô, então põe a Arya Stark logo, pô. Os caras, eu vou fazer igual o diretor, não tem ninguém melhor pra matar o Rei da Noite, põe a Arya Stark no trono também, foda-se. Puta merda. Pô, ela tampa buraco também, pô. É, pô. Não, mas volta com o Bran. É melhor. Volta com o Bran pro trono. É melhor. Pois é, volta, Ben. Não deixa o Euron pegar, não. Volta, pega aí dele. É, e no fim do episódio a gente descobriu que os caras acertaram, né? Os caras não erraram. Eles nunca mais vão reclamar, velho. Acho que eu prefiro o dragão queimando o trono de ferro que esse final. Vou até assistir de novo hoje, a série é boa, pô. Não, deixa eu falar. Eu acho que eu prefiro o dragão queimando o trono de ferro e ninguém pegando a porra do trono mesmo que a porra do Euron lá naquela merda, cara. O cara matou um dragão, velho. Você vai deixar ele lá no topo? Que isso, Marcos? Você me surpreendeu mais que o diretor que deixou o Bran. Consegui. Não, pô, eu entendo o lado do Max dele querer ser assim, porque isso é Game of Thrones no final, né? O Game of Thrones é aquilo que você nunca tá esperando e sempre é uma facada nas costas. Vulgo Ned Stark, Casamento Vermelho, a Luta dos Bastardos, o Ramsay Bolton. Vulgo todos esses personagens demonstra isso, o que é a essência do Game of Thrones. Mas eu acho que o Euron Greyjoy já seria demais pra ser o rei. Tá maluco. Não, eles tinham que reinventar, podia meter a democracia, mete o Lula ou o Bolsonaro lá, mas não mete o Euron Greyjoy não, moço. Sabe um candidato que seria muito interessante se ele não tivesse morrido? O Mindinho. O Mindinho é muito ruim e ele é muito poderoso e manipulador, tá ligado? Então eu acho que faria sentido ele acabar no trono ali. Ele seria uma boa, viu? Mas eu vejo ele mais como um Tyrion, que seria mão do rei, mas nunca rei. Ah, sim, porque... Tanto Mindinho, tanto Tyrion. Eu Tô também. ligado, entendi. O jeito dos dois é mais de irmão do rei, não de rei. Uhum. Tipo assim, porque eles ficariam muito no alvo, né? Se eles fossem o rei. Eles são os caras inteligentes que é mais por trás ali. Preferia colocar o eunuco lá, o carequinha, como rei, O Varys. do que o Euron Greyjoy. Não gosto daquele cara, não gosto. Que isso, Matheus? Você? Porra, que isso, o Varys se provou o cara mais honesto de toda a série, pô. Sim. Não gosto. Eu colocaria ele como rei também, assim. Não gosto de careca. Segundo. Você tem um bom argumento, mano. Um argumento do nível dos finais de Game of Thrones, dos diálogos dos últimos episódios, cara. Perfeito. Porque você tá ficando careca, mano. Tá por isso, moço. Bora, moço. Joga essa mandiga pra lá. É, mas eu acho que no final a gente conseguiu dar umas boas ideias e cada um trouxe uma ideia diferente, né? Teve... Cada um, por mais que não tenha um consenso de verdade, cada um trouxe uma ideia e que caberia. Daria pra encaixar. E eu acho que cada uma dessas ideias ficaria até melhor que o final dos caras. Eu diria que o Jihad trouxe o clichê, né? O Matheus trouxe o épico dos Vingadores e eu trouxe o que vai ser o canônico que vai acontecer nos livros finais do George R. R. Martin. Então, Canônico, caralho, moço. Para. Eu termino de matar aquele velho, moço. Para. O Euron no rei, não. O Euron como rei, não. Eu mato o Jorginho. Eu mato o Jorginho, pô. e é isso, pô. Então, basicamente, foi isso o nosso episódio, né, cara? Conseguimos aí fazer um rapidex, nem tão rapidex, assim, do final de Game of Thrones. E o que foi Game of Thrones, né? Talvez não vamos ter muitas oportunidades, né, de estar comentando sobre essa série aí, que foi muito significativa pra gente durante um bom tempo. E acho que a gente conseguiu aproveitar esse espaço aqui pra comentar um pouco sobre o que foi a série e sobre esse final extremamente decepcionante. E deixar o convite pra você que não assistiu ou que tem interesse em começar a assistir ainda, ou já assistiu também,
cara, reassiste lá, ou assiste de novo, ou vai lá e assiste Casa do Dragão, pelo menos. Se você gostar de Casa do Dragão, muito provavelmente você vai gostar de Game of Thrones. Então fica esse convite aí pra entrar na discussão com a gente também, né? Foda-se. E é isso, cara. Muito obrigado aí pela sua audiência de sempre, né? Por ter acompanhado o episódio. Deixa aí sua opinião se você já assistiu. O que você acha que deveria acontecer no final? O que você achou das nossas opiniões polêmicas, controversas aqui, certo? E é isso. Vou me despedindo. Vou me despedir aqui primeiro do meu amigo Matheus. Vai lá, Matheus, deixa suas palavras finais. Então, ouvinte que está até aqui, eu gostaria de pedir para você não seguir o convite do Marques, não assista ou reassista qualquer coisa de Game of Thrones. Casa do Dragão até que é válido, mas Game of Thrones, por favor, esqueça. Espero que esse nome nunca mais se repita nesse podcast, que eu tenho desgosto de lembrar. Eu vou dormir agora e fazer outra lavagem cerebral, que eu não quero mais lembrar dessa série novamente. Às vezes, quando a Casa do Dragão estiver na sua última temporada, a gente vem aqui, faz outro episódio, fala um pouquinho mais, puxa o assunto Game of Thrones, mas acho que nada tão aprofundado igual esse episódio. Se você que é um fã assíduo, igual o Jihad aí, pode me destrinchar aqui nos comentários, mas eu acho difícil encontrar isso em 2024 quanto a Game of Thrones. Quero fazer um convite a você, ouvinte, também, para tanto aqui na área dos comentários do Spotify e do YouTube, você que tá aqui até agora, comenta aí qual que foi o melhor final dos três, Marques, Jihad ou Matheus. Comenta aqui qual que foi o melhor final dos três e também, por favor, em outro comentário, descreva o seu final de Game of Thrones. Faça o seu redesenhamento do final de Game of Thrones. Vou tá pedindo para você aí e até a próxima em um próximo Controversa Pop ou uma aparição minha em alguma outra ramificação. E é isso, falou! Agora eu já jogo aqui pro Jihad, né? Pra deixar suas palavras finais. Fala aí. Né? É isso, rapaziada. Um grande abraço aí a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Sei que tem muita coisinha que dá pra relevar, mas o que fica? Game of Thrones vale a pena assistir. Vale a pena assistir até a 7ª temporada. Com esse porém, pode esculhaçar o Matheus aí. O cara foi um verdadeiro anti-herói desse episódio aqui. Pode mandar esse cara aí pro caralho, tá liberado. E é isso, gente. Assistam e Aegon Targaryen no trono. Tamo junto e ele é merecedor. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Tamo junto, gente. É isso. Deixa seu like, deixa o comentário. Siga a gente no TikTok. Segue o editor Fredorento12 no Instagram. Faz aquele orçamento legal. E Vala Morgulis. Um abraço a todos. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Este programa foi editado por Audi Edições.